aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Sabe o que Jesus está falando aqui? Olha só. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Deus está falando de chamar um aos outros. Tá certo? Se eu sou nascido, eu vou amar o Márcio, eu vou amar a Daniela, eu vou amar cada um de vocês. Quem é nascido de Deus não fica levantando contenda contra o irmão, não fica falando mal do irmão, não fica levantando falso testemunho, não fica condenando. Quem é nascido ama o seu próximo, cuida dele, se preocupa por ele, ora por ele. Bem, irmãos? Então, se eu sou nascido e você é de Deus, é nascido, eu tenho que amar quem é nascido de Deus. Eu não tenho que criticar ele. E Jesus continua dizendo aqui, versículo 2: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o maior, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Penosos. Aí a pessoa diz, na igreja todo dia. Puxa, fazer isso todo dia. Interessante, você trabalha todo dia, você come todo dia. Dá a impressão que o que Deus está te pedindo é penoso. Não é, irmãos. Em nome de Jesus. Por favor, se você fazer isso, Deus hoje vai perdoar você. Não faça mais isso, não. Então, se você está cansado, se você não quer ir, sempre você em Deus. Mas não vai cima, não. Porque quando você fala assim, eu não vou na igreja porque eu estou cansado, Deus sabe. Poxa, a gente é cansado com os bailes, a gente é cansado com o samba, a gente é cansado com os forró, a gente é cansado para tudo quanto era canto, e não reclamava. E passava a noite em casa, outro dia saía para cantar. Deus tem visto isso. Bem, então, por favor, se você fazer isso, não faça mais. Ora a Deus, pede Ele para te dar força. E mesmo na hora que você se sentir cansado, é isso que você vai mostrar para Deus o quanto você de fato confia nele e ama Ele. É na hora que você está cansado. Deus não pede a gente naquilo que nós temos condições. Ele sempre pede quando nós não temos, porque é Ele que nos capacita, diga bem. Ele vai te dar as condições. Então nunca existe. Isso também faz parte do sacrifício. Isso também faz parte de uma oferta. A hora que você está mais cansado, é a hora que você fala assim, hoje eu vou na igreja. Aí Deus fala, vou chamar, tá vendo? Ele não olhou para mim, foi olhar para mim. Diga assim. Tá certo, irmão? Jesus? Então Deus fala aqui, no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o quê? O mundo. Prestem atenção que essa palavra, ela tem um fundamento muito grande. Ela diz, todos que é nascido, vence o mundo. Então importa que você nasça do Espírito Santo. Importa que você nasça do Senhor. Não nasça de uma religião, não nasça de uma igreja, não nasça de um costume, de um dogma, de uma doutrina, mas sim do Espírito. As pessoas têm nascido da carne, que motiva. A carne, ela leva você a ter sensações. Por exemplo, como é bom estar na igreja. Poxa, olha, eu fui na reunião, é bom estar na igreja, né? Mas na hora do cansaço, na hora das lutas, talvez você desagrade, talvez você fraqueja. Por quê? Porque ainda não nasceu do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito vence o cansaço, vence o desânimo, vence a fraqueza, vence a miséria, vence as contendas, vence a enfermidade, vence todo o mal. Amém, igreja? Diga para o seu irmão, olha, tem que ser nascido de Deus para que você vença o mundo. Diga bem. Amém? Estou entendendo a mensagem, pessoal? Eu estou sendo bem devagar para você não ter dúvida. Eu quero que você saia daqui
mudar a sua vida. Talvez você alcançou um patamar da fé, mas esse patamar ainda é pequeno. Tem algo muito maior, mas você acha que isso aqui é o suficiente. Não é. Certo? Então não desista de lutar. Não pare. E na hora que você sentir que você está cansado, está desanimado, está fraquejando na fé, é a hora que você vai mostrar o quanto você confia em Deus. É a hora que você vai caminhar e dizer para Ele: Senhor, eu não vou desistir, porque eu creio nas suas promessas e não vou abrir mão delas. Amém? Em nome de quem? E Ele continua dizendo aqui, olha, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa pode ver que o Senhor, Ele não fala da fé no início. Ele não fala que, olha, você vai vencer através da fé. A fé vai mudar a sua vida, a fé vai se transformar. Ele diz: os nascidos vencem o mundo. Então, para que a minha fé venha a ter resultado, para que a minha fé venha a ter o êxito que eu busco em Cristo Jesus, eu primeiro tenho que nascer. De novo, diga amém. Então, está entendendo? Não adianta, é como uma pessoa que diz assim: ó, eu quero ser engenheiro. Aí pega uma planta para construir uma casa. Mas não estudou. Não fez nada. Ele vai conseguir fazer aquilo? Não vai. Ele pode até fazer, mas vai fazer tudo errado. Vai fazer parede torta, vai fazer tribulação. Aonde era uma coisa, ele vai fazer outra. Porque ele não conhece aquilo que ele está fazendo na prática. Amém. Então Deus nos chama para a gente ter essa comunhão com Ele, para a gente participar com Ele e nos tornarmos filhos. Amado, está na igreja. Não te dá o diploma, ou a autoridade, ou o direito de ser filho. Filho, ele tem maneira e obedece os mandamentos. Amém? Aí, através disso, pela fé, você vence o mundo. Diga bem. Então, se você ainda não tem vencido algumas coisas, comece a se santificar. Bispo, como eu faço para ser filho? Simples. Fuja da aparência do mal. Largue aquilo que é pecado. Largue aquilo que atrofia você. Largue aquilo que leva você a ser seduzido pelo diabo através de algo que você sabe que é errado, que você entende que é errado, que o Espírito Santo já falou que é errado, mas você não abre mão dele. Aí você perde o direito de ser filho. Estar na igreja é o início ou o caminho para você chegar a ser filho de Deus. E ele diz aqui: e o que vem? O mundo e essa, perdão, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, tu vê que há uma sequência de resultado para você alcançar o milagre na fé. Eu gostaria que você abrisse em Apocalipse 21, que eu vou pensar em estar em cima de Apocalipse 21. Você vença o mundo. Mas vamos ver alguma coisa dentro da palavra de Deus que fala que as pessoas não alcançam o milagre porque elas não se tornaram filhos e não obedecem. Nesse versículo, nesse capítulo de Apocalipse 21, no versículo 1 diz assim: vivam o céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Sim, também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouviu grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus do mesmo estará com eles. E Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E o amor e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto,
deitou, porque as primeiras coisas passaram. E o que são as primeiras coisas? Então, o que nós estamos vivendo? Aqui nós choramos, sofremos, temos decepções, sentimos dor. Então Deus está falando, Deus está aprendendo a passar. Aí ele continua dizendo, no versículo 5, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele está falando de qual palavra? Da palavra dele. Essas palavras que eu estou falando, disse Jesus, são fiéis e verdadeiras. Então ele está dizendo que o que ele falou vai ser cumprido na sua vida. Tanto a bênção quanto a maldição. Por isso que você tem que guardar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que os desobedientes não entrarão no reino do céu. Você vê o que diz aqui? No versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Ao vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, as pessoas só julgam os adúlteros. As pessoas só julgam aqueles que roubam. As pessoas não julgam os mentirosos. Deus disse aqui, no início do versículo 8, quanto aos covardes. Quem são os covardes, amados? Por favor, alguém pode me ajudar? Quem é uma pessoa covarde? Fica à vontade. Uma pessoa covarde? Pode ser. Ele recua. Beleza. O que é uma pessoa covarde? A maior covardia que quer é traição. Jesus fala disso. Por quê? Muitos estão traindo Jesus. Estão abandonando a fé. Entendeu? Olha como é que eu posso isso. O que é uma covardia? Quando eu falo uma covardia, é uma pessoa que a senhora confia e ela por trás pede a senhora. Não é covardia isso? Você não está vendo. Você não está vendo. Poxa, ela fala mal de você. Covardia. Jesus está falando aqui para nós que somos servos. Ele não fala para o incrédulo. Ele fala para nós. Assim, ó, meus filhos, não sejam covardes. Quer dizer, não me traiam. Não abrem mão da fé. Porque quando nós abrimos a mão da fé, aí eu vou usar o que o Márcio falou, o que a Wanderlei falou, nós nos acovardamos. E quem se acovarda faz o quê? Trai. Porque se eu estou junto com você numa batalha, aí você vai e eu, caralho, Márcio, vai! Vai! Eu estou fazendo o quê? Estou me acovardando. Sim ou não? Então, Jesus conta com você, diga para o seu irmão, Jesus conta com você. Não se acovarda, porque Ele é contigo. Pode dar uma salva de palmas bem forte. Amém? E a última palavra que Jesus deixou nesse, claro que aqui eu poderia trabalhar aqui todas essas frases como eu trabalhei de manhã. De manhã eu peguei todas as frases que eu falo aqui e nós trabalhamos. Quer ver uma coisa que nós falamos aqui? Existe crente feiticeiro? Existe crente feiticeiro? Diz, peraí, não! Existe! Tem crente de Maria. Quer ver uma coisa? Quantos aqui ainda, mesmo já sendo crente, estão entrando a balada, o chinelo vira, vai lá se virar porque a mãe pode morrer. Então o chinelo pode ficar de boca para baixo. Quantos aqui ainda quer trabalhar e entrar com o pé direito para dar sorte? Jesus se virar pela? Quantos aqui ainda não buscam algumas coisas que ainda são religiosas,
Quem disse para poder fazer alguma coisa? Muitos. E o crente sincero é aquele que amaldiçoa, que vai orar da seguinte forma: bota a mão sobre uma pessoa e diz: olha, meu Deus, pesa a mão sobre essa irmã, sobre o marido dela, benefício o Senhor Deus. Pelo amor de Deus. Chorando assim. Ou senão vai te atender, porque você está falando assim: tomara que ele vai para o leito de morte. Olha para ele entrar para o leito de morte. Gente, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia não, mas olha só, é isso, está vendo? Olha só, vocês entenderam uma coisa, legal, mas a Bíblia foi escrita para quem? Para incrédulo ou para crente? Então Deus está falando com quem? Puxa vida, se eles, não, Maria, boa, tá? Isso aí é legal. Se eles fossem de fato crentes, eles não fariam isso, certo? Então o demônio pega não? Então Jesus está encontrando eles. Olha só. Mas eu vou falar aqui, eu poderia trabalhar aqui, cada um deles, a idolatria, o assassino, esse assassino aqui é muito pobre. Esse assassino aqui é muito pobre. Como que um crente se torna assassino? Quem sabe? Pode levantar sua mão e falar. Quem sabe como um crente se torna assassino? Posso falar? Olha, é quando ele não faz o trabalho de evangelismo que Jesus manda. Isso, mas aí não tem nada a ver. Se você ficar ali, passa ali um monte de pessoas, talvez uma ia passar ali para se matar. Se você estiver evangelizando, você ganha aquela mão para Jesus e ela não vai ser. Mas como você não está, você está vacilando vida. Porque foi dado a você esse direito. Amém? Viu como é que é forte? Viu? De manhã esse trabalho aqui foi forte. Eu trabalhei pontos, todo mundo trabalha aqui. O primeiro ponto, onde Jesus fala dos covardes, nós já falamos aqui. E fala também, nesse último ponto, o seguinte: e todos os mentirosos. Quem são os mentirosos, amados? Quem é uma pessoa mentirosa? Para a gente pensar nessa mensagem. O que é a pessoa mentirosa? Hã? Nilson, o que é uma pessoa mentirosa, Nilson? O que é uma pessoa mentirosa? Que inventa as coisas. Cristiano, o que é a pessoa mentirosa? É uma pessoa mentirosa. Uma pessoa mentirosa é aquela que dá a palavra, mas não cumpre. Por isso Deus fala que eu não sou homem, nem filho do homem, para que a minha palavra vai ser cumprida na sua vida. Diga amém. Amém? Olha só, Deus fez uma palavra. Foi dizendo que ele não mente. Mas como que o crente é mentiroso? Porque existe um plano dos crentes. Como que ele se torna mentiroso? Quando ele dá a sua palavra no mundo. Amados, eu sei que nem tudo que a gente fala vai poder ser cumprido. Mas pelo menos a gente tem que esforçar para cumprir. Nem que a gente peça até perdão, olha que pessoa, não deu tudo. Tem pessoas que mentem. Sobem no altar, falam as coisas para Jesus, promete e não cumpre. Aí Jesus diz assim, olha, a esses, olha só, a esses, a parte que lhes cabe será no fogo, que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Olha para mim agora. Você viu porque você está aqui hoje? Porque Deus te salvou você. Amém, irmãos? Deus ama você. Sempre que você se consegue. Por isso, hoje nós vamos chamar o caso da nova aliança. Vamos participar do corpo de Cristo. Olha, comece a tirar as coisas da sua vida. Jesus sabe. Quando você chegar e dizer, hoje eu não vou na igreja, não, aí vira por nós, eu não vou na igreja por causa disso, daquilo. Jesus está te vendo. Aí ele lembra de você lá no mundo, quando saía, ia para a sua casa, fazia as coisas, não reclamava. Jesus, não faça mais aqui. Bom, abraça. Não dê oportunidade do diabo ceifar a sua salvação. A coisa mais preciosa que você tem é
é a salvação, é a vida eterna. Ele diz, ó, a parte, então, existem dois lados, certo? Você tem uma parte e também existe a outra. Concorda? A outra parte é o que Jesus quer dar para você hoje, a vida eterna. Diga amém. Então nós vamos orar. E você que vai participar da ceia ou do cálice, você vai passar no altar e vai se servir. Você vai se servir. Deus falou que põe uma mesa perante a nós e os nossos inimigos. Davi pediu isso, lembra? Então, hoje, a mesa está posta perante você e ao pecado. Perante você e o mal. Você, ao passar por aqui, você pode mudar a sua situação que está na sua vida. Você pode restaurar a sua fé. Você pode restaurar a sua vida espiritual. Mude hoje, porque, amados, em nome de Jesus, nós não sabemos daqui a pouco o que pode acontecer na nossa vida. Nós não sabemos. Então, já que você está aqui, aproveite essa oportunidade, que na hora que você passar aqui, faça uma aliança, sem falsidade, sincera do Senhor. Se você está fraco, fala para Deus: Senhor, eu estou fraco, eu preciso de ajuda, eu sou um porcaria, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não quero perder a sua presença. Deus vai ouvir a sua oração, se for sincero, mas não engane, dizendo: não, Deus, o Senhor sabe. Claro que Deus sabe, mas Deus sabe também que você pode se esforçar um pouquinho para servir melhor ainda, amém? Um pouquinho. Ele diz: olha, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, diga esse monte, ele não quer muito de você, ele quer um pouquinho. Diga para o seu irmão que Deus quer um pouquinho de você. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Logo depois eu vou pedir você que queira tentar no altar, renovar a sua aliança, você vai se servir. Deus falou: olha, Davi, Senhor, põe uma mesa entre mim e o meu inimigo, os meus inimigos. Deus hoje preparou também, foi no coração. Na hora que eu falei com o pastor Martins, falei: pastor, Deus está falando para eu botar dentro do altar. Chamei a pastora, Deus está mandando botar dentro do altar para as pessoas virem se servir. Só que eu não sabia ainda o que ele queria. Agora eu entendi. Ele está botando aqui, entre você e seu inimigo, a mesa do milagre, o maná, a Deus, a restauração da sua vida. Diga bem, igreja.